E vamos iniciar essa transmissão falando sobre o já previsto caos em relação ao fornecimento de energia na Europa. Eu observei hoje pela manhã uma conferência que foi transmitida pelo ministro Habeck, pelo ministro alemão Robert Habeck, que é ministro da Energia e também vice-chanceler alemão. O que ele falou, gente, vocês sabem, eu não gosto de ler um excerto, vir para cá para comentar com vocês alguma coisa que eu não domine perfeitamente. Seria até constrangedor para mim tomar uma atitude dessas. Então, eu assisti na íntegra a transmissão dele, estava terminando de assistir agora pela segunda vez, para não perder nenhum detalhe e para poder compartilhar com vocês, inclusive as nossas impressões. Isso foi há cerca de 2h30 atrás, mais ou menos, que aconteceu, ainda na manhã de hoje, horário de Brasília, e o que eu ouvi do ministro da Energia da Alemanha me deixou ainda mais preocupado com esse cenário que a Europa, na realidade, está muito próxima de viver. Quero dizer que, nesse momento, o que eu ouvi do ministro Robert Habeck, na íntegra dos seus comentários, me deixou muito preocupado. Eu vou tentar sintetizar, eu fiz algumas anotações aqui, apesar de não ser praxe, eu costumo falar para vocês, sem fazer muitas vezes essas anotações, né, com base em todo o conhecimento que a gente adquire no curso do dia ou no momento que antecede as lives. Mas acho que o assunto é tão grave que desta feita eu aqui até sistematizei a fala do ministro para poder dividir com vocês, depois a gente vai comentar. A Alemanha e os países da União Europeia precisam permanecer preparados, palavras do ministro Robert Habeck, caso a Rússia decida fechar a torneira do gasoduto Nord Stream 1. Isso ele falou hoje. E ele falou hoje, gente, atentem, poucas horas depois que o gás começou a refluir, né, a fluir novamente, em cerca de 40% do máximo da capacidade desse gasoduto. Palavras do Habeck. Não podemos contar com os compromissos da Gazprom. Ele disse isso em mais de uma oportunidade durante a videochamada nesta manhã sobre o Nord Stream 1 e a situação do gás de modo geral na Alemanha, depois, inclusive, do anúncio da Gazprom de que estaria retomando os embarques de gás através do gasoduto Nord Stream 1, seguindo as palavras do Putin em Teherã. O Putin foi taxativo e ele disse, olha, nós não deixamos de cumprir compromissos contratuais assumidos, não se preocupem. Nós não deixamos de cumprir com absolutamente nenhum tipo de compromisso que já tenhamos formalizado, inclusive anterior ao conflito ou pela situação do conflito. Quero dizer o seguinte, Anne Cristine está nos dizendo que teve falta de energia hoje pela manhã, conforme o canal da Kátia, uma brasileira que mora na Alemanha. Eu recebi muitos relatos, inclusive, Anne, de falta de gás na Alemanha. Não acredito que, efetivamente, esse abastecimento para a Alemanha esteja garantido. E vou dizer para vocês por quê. Eu não estou dizendo nem que a Gazprom não vá cumprir com seus compromissos, mas acho que a coisa está chegando num nível de hostilidade que a gente não sabe até que ponto uns e outros são responsáveis. Eu quero lembrar aos senhores que naquele período de 2014, que antecedeu aquela situação do Maidan, que os alemães eles tentaram concorrer para que não houvesse um conflito na Ucrânia que pudesse afastar completamente os ucranianos dos russos e que eles já anteviam levaria essa situação atual e ameaçaria, inclusive, o fornecimento de gás para a Alemanha, para o desenvolvimento da indústria alemã, que tanto precisam a Thyssen, a BASF, a Volks, não é? As gigantes alemãs aí da indústria, principalmente considerando a indústria química como fonte de suprimento para a indústria de transformação com produtos de alto valor agregado. As remessas do Nord Stream, senhores, é bom que se lembre, é bom que se frise, é do Nord Stream 1 que nós estamos falando, caíram cerca de 60% nas últimas semanas, enquanto em um período de manutenção anual de 11 a 21 de julho, essa redução levou o fluxo a zero. Quer dizer, 10 dias, eles tinham um estoque, naturalmente, presumo que tivessem um estoque, mas 10 dias não fluiu gás no Nord Stream 1 da Rússia para a Alemanha. Nesta quinta-feira, a Gazprom reiniciou o fluxo do gás, no mesmo nível que é inferior aos níveis convencionais, de antes do fechamento do gasoduto para trabalho de manutenção. Em junho, Habeck disse que a Alemanha teria dificuldades para encher seus tanques de armazenamento de gás antes que o tempo frio chegasse,
se o gasoduto Nord Stream 1 não se tornasse totalmente operacional novamente, ou seja, 100% da carga, aumentando a probabilidade do racionamento de energia. Para isso, Habeck pediu aos alemães que tomem banhos curtos, economizem energia, pediu à indústria e aos consumidores que reduzam o aquecimento nesse inverno ao mínimo necessário e também anunciou outro pacote de medidas para garantir o que ele chamou de segurança energética e disse o seguinte: requisitos mais rigorosos para encher as instalações de armazenamento de gás e ativar plantas de reserva de linha a partir de 1º de outubro. Atentem. Acionamento em prédios públicos. Acionamento em prédios públicos. Mas eu procurei, Giancarlo, obrigado pelo superchat, eu procurei me ater ao que ele não falou, porque o que ele falou está expresso, está em linhas, está absolutamente claro. Mas no semblante, na linguagem corporal, em uma série de situações ali suscitadas, que a gente vai encadeando, né, confirmando, conversando com uma fonte de informação. Eu converso com muita gente na Europa, eu acho que é fundamental nesse momento a gente conversar, inclusive, com pessoas que pensam diferente na Europa, para que a gente possa ter a situação bastante clara. E eu tenho reformado a minha tese, que inicialmente previa que a situação do ataque à Rússia, sob o ponto de vista dos seus interesses, visasse o controle político da Rússia para chegar na China, hoje para uma situação diferente. Hoje a situação que eu vejo, a situação que eu percebo, é uma situação onde a gente tem, de um lado, a perspectiva de esse controle tentado, naturalmente, acho que vai ser muito difícil obter, do controle político da Rússia, mas, naturalmente, nós estamos falando também de uma tentativa de enfraquecer a indústria alemã. E essa tentativa de enfraquecer a indústria alemã, ela não vem da Rússia. Ela não vem da Rússia. Essa tentativa de enfraquecer a indústria alemã, ela vem, ao meu ver, do eixo Washington e Londres. Então, ao contrário do que o senso comum da grande mídia diz, que o Putin estaria chantageando a Alemanha, utilizando a Alemanha, Giancarlo, muito obrigado aí pelo superchat, privando-a do gás e da energia necessários, eu tenho a impressão que os alemães estão enfrentando uma campanha de boicote sistemático à sua indústria e que já há indícios muito claros. Para mim, hoje, o Brexit também... A gente foi muito enganado, né, pessoal? Eu lembro que, por ocasião do Brexit, tudo que se colocava é que ali era uma questão de mais um governo de extrema-direita, assim como seria o Trump, assim como seriam governos na Hungria, na Itália, etc., etc. Mas, efetivamente, o processo do Brexit me parece muito mais vinculado a dificultar o desenvolvimento da indústria alemã. Eu acho que essas coisas vão ficando muito claras sob o ponto de vista da construção dos fatos que vêm se sucedendo, tá? O que eu percebi na fala do Habeck é que vai faltar gás para a Alemanha. Então, ele está preparando a opinião pública da Alemanha para dizer, olha, é inevitável que falte. Vamos tentar economizar para que falte o menos possível. Mas falar em racionamento em prédio público, em universidade pública, em repartição pública, falar em desligar energia em parques públicos, por exemplo, é um absurdo para um país rico como a Alemanha. Isso não vai dar certo. Isso vai gerar problema muito sério. Hoje, o presidente italiano aceitou a renúncia, segunda vez que renunciou o primeiro-ministro Draghi, e dessa feita ele anunciou que as eleições serão realizadas em setembro, dia 25 de setembro serão realizadas as eleições na Itália, e aceitou a renúncia do senhor Draghi. Tá? Marco Ribeiro, obrigado pelo